Salve nação, saudações rubro-negras. Neste vídeo aqui vocês vão ver o Barbosa tentando agredir o Wesley, durante o jogo. E pra mim foi pênalti e o juiz amarelou. O juiz fingiu que não viu. Ou arbitragem lixo que temos no Brasil, hein, galera? Pelo amor de Deus, velho. Vamos lá pro vídeo? Temos aqui então esse corte da ESPN Brasil, do programa Sport Center. Link na descrição como créditos, canal ESPN. Deixa o like, se inscreva aqui no canal novo e ative o sininho. Tamo juntos. Vamos lá pro vídeo. Sport Center. Fala, André, tudo bem? Boa noite, Marcela, Boa noite. tudo bem? Boa noite, fã de esportes. Vamos lá, então? Vamos começar o nosso Sport Center. Uma briga e depois a gente fala... Eu acho que é bom a gente começar pela briga porque acabou chamando mais atenção do que o próprio futebol do Flamengo e do Botafogo. Vamos lá, então. Lamentável. Lamentável. E lá veio ele de novo. Um clássico entre Flamengo e Botafogo. Depois da Supercopa, um reencontro pelo Carioca no Maracanã. Expectativa alta por mais um espetáculo. Teve gol, vitória, liderança de campeonato e... Não dá nem para entrar no jogo em si ainda. Dá para ver que não tem nem o campo aqui atrás. Todos os holofotes foram para o pós-jogo, para as cenas de pugilato em campo, soco de lá, soco de cá, cenas lamentáveis. Foi dente que voou, sangue que saiu, cartões vermelhos. O clássico entre Flamengo e Botafogo foi marcado por cenas bem tristes. E a gente tenta explicar um pouquinho agora, quando a bola ficou de lado. Pois é, teve muita briga. Troca de provocações e empurrão de Barbosa em Bruno Henrique, tão logo soou o apito final. Daí pra frente tudo aconteceu muito rápido. Gerson tentou separar e acabou expulso. O famoso bolo do empurra-empurra se formou até que Barbosa tentou dar um soco em Bruno Henrique. Não conseguiu, mas Cleiton, ao seu lado, acertou o zagueirão botafoguense, arrancou sangue e um dente. Caos total. Que delícia. Não tem se orgulhado do que aconteceu, das agressões, das trocas de agressões ali no meio. A gente é exemplo para muita gente, principalmente para as crianças que estão no estádio. A gente tem que ter muita consciência disso quando está ali dentro, né? Os botafoguenses foram proibidos de falar sobre o assunto, passaram reto pela zona mista. Barbosa foi chamado. Barbosa, como é que começou? Sobrou para o técnico interino, Carlos Leiria, explicar mais uma derrota e a confusão. Acredito que hoje a gente já teve uma crescente boa, infelizmente não conseguimos ter o resultado que nós gostaríamos. Com relação ao final do jogo, não são cenas que não fazem parte do espetáculo. Os ânimos estavam exaltados, foi um jogo muito competitivo, prefiro focar nas questões de jogo. Ah, sim, teve jogo, certo? Um Flamengo com muitas reservas, jogada ensaiada, Danilo assistente para Léo Ortiz definir a vitória simples. Varela ainda salvou o empate botafoguense em cima da linha. O Flamengo agora é líder do Carioca. E Felipe Luiz teve de falar de socos em vez de passes. O que eu escutei dos jogadores foi que o jogador do Botafogo tentou agredir o Bruno Henrique e o Cleiton acabou defendendo ele. Não quero dar ibope para isso, porque o que importa realmente é a nossa vitória no campo. E se eu falar de uma briga, nós vamos tirar o mérito do que os jogadores fizeram no campo, que foi muito grande. Gerson, Cleiton e Barbosa foram os cartões vermelhos confirmados. Punições para o vexame dado em campo e no túnel pelos jogadores ao fim do jogo. Mais um clássico entre Flamengo e Botafogo. Valeriam palavras bonitas, olhares atentos às jogadas, que nada. Desta vez a bola foi coadjuvante. O show foi feio. Rivalidade se justifica. Supapos, não. É clichê, mas sejamos repetitivos. De novo, perdeu o futebol. Lamentável, né? Tudo culpa do Barbosa. Bom, mostramos a súmula do árbitro para cada uma das expulsões na partida entre Flamengo e Botafogo. O Barbosa. Após o término da partida, expulsei Alexander Barbosa por iniciar uma confusão generalizada, feitando e praticando atos provocativos contra Bruno Henrique e logo em seguida trocando empurrões de forma assintosa contra Gerson. Cleiton, após o término da partida, expulsei Cleiton por desferir um soco no rosto do Alexander Barbosa.
Gerson, após o término da partida, expulsei Gerson por trocar empurrões persistentemente, de maneira provocativa, com Alexander Barbosa, assim incitando e inflamando ainda mais a confusão generalizada. Ridículo. Vamos falar sobre o jogo, mas vamos começar então com toda essa confusão, André. E o Pedro, ele termina muito bem a matéria dele. Não tem como você justificar todas essas brigas, muita gente levando para brincadeira, tudo, porque o Barbosa ficou sem dente, mas não era o dente, era a lente de contato. Mas a gente não tem como colocar isso como algo engraçadinho. É muito feio vermos isso acontecer em um clássico ou em qualquer outro jogo. É muito feio mesmo, eu concordo com as últimas palavras do Pedro no material que ele mandou, perdeu o futebol, porque esse tipo de coisa realmente estraga. Eu não sei se faz parte ou não faz parte, como disse o técnico interino do Botafogo, do espetáculo. Do espetáculo certamente não faz parte, né? Ninguém vai ao campo para ver isso, ninguém liga a televisão para ver isso, por mais que esse tipo de coisa, quando acontece, dê mesmo ibope, chame a atenção e as pessoas estejam acostumadas a falar a respeito disso, como nós estamos fazendo aqui por uma questão noticiosa. Um clássico terminou com vitória do Flamengo, mas logo depois do apito final começou uma briga. Essa briga poderia ter terminado, os jogadores ficaram em campo por tempo suficiente para se entenderem ou perceberem o papelão que estavam fazendo. E toda vez que acontece uma cena como essa, ou cenas como essas, alguém diz, como disse o Léo, né? Nós somos exemplos para as crianças, não devemos fazer isso. Mas pouca gente se dá conta disso durante o episódio. O futebol eleva a temperatura do sangue dos jogadores e às vezes é difícil controlar. Nenhuma discussão. Óbvio que isso acontece. Acabou o jogo. A coisa começou depois que o jogo terminou. E houve bastante tempo ainda no campo para que nada mais acontecesse. E aí houve algo que não é normal mesmo, né? Os jogadores do Botafogo se retiraram do campo, houve um momento em que só havia flamenguistas no gramado do Maracanã. E onde estavam os jogadores do Botafogo? No túnel, à espera. Por que será que eles estavam ali? Eles queriam conversar, pedir desculpas, estender as mãos? Acabar com a confusão, né? Não, e aí a confusão começa de novo. E por sorte, e porque havia mais gente ali também, aí dá para ver claramente a quantidade de pessoas que estavam interessadas em evitar que a confusão aumentasse. Porque é sempre bom lembrar, né? Existe a turma do deixa disso, mas existe a turma do eu gosto disso. E às vezes a turma do eu gosto disso é maior. No caso desse tumulto aí no campo, eu acho que a turma do eu gosto disso foi mais numerosa do que a turma do deixa disso. 3 expulsos, entendi como corretas as atitudes do árbitro do jogo em relação a quem mesmo contribuiu para o pior, né? Para que a briga não terminasse, para que talvez alguém se machucasse, como aconteceu com o Barbosa. Foi clara a agressão do Cleiton, eu acho que ele vai se complicar, porque ele realmente atinge o rosto do jogador do Botafogo, independentemente de quem tenha começado isso. E tudo é muito feio, tudo é muito triste, tudo deveria ter sido evitado. O futebol não merece passar por esse tipo de episódio. Tem uma imagem circulando hoje que chama muita atenção, inclusive algumas pessoas falando, olha, foi aí que começou toda essa confusão, que é do Barbosa, uma tentativa de chute do Barbosa no rosto do Wesley. Vou mostrar de novo, dá a impressão que ele está querendo chutar assim, ou tenta chutar, não sei exatamente como interpretar isso, mas foi algo que muita gente está dizendo que foi aí que começou toda a história, que os ânimos ficaram muito mais acirrados. É provável mesmo, porque o Barbosa é o jogador do Botafogo que se envolveu na confusão ao final. É ele que vai para cima do Bruno Henrique na hora que o jogo termina. E esse gesto... Cara, esse cara é muito desleal, velho. Muito desleal. Esse cara tinha que ser expulso do futebol, cara. Esse cara... Nossa, cara. Vontade de xingar tanto esse filho da... Isso aí é um gesto agressivo. De fato, não é necessário. Na frente do árbitro, será que o árbitro não viu? Claro que viu. Depois ele até age para separar os jogadores. Mas talvez essa imagem merecesse uma atitude mais enérgica do árbitro do jogo. E é bastante provável, né? Olhando a imagem depois... O jogo inteiro ele querendo bater no jogador. O jogo inteiro, cara. Agora ele dá um empurrão no Bruno Henrique, quer ver? Dos fatos que essa tenha sido a origem
dar confusão ao final. Um cartão amarelo aí por esse gesto, André Kfouri? Sim, o vermelho não chega porque não toca. Mas acho que acho que um amarelo caía bem. Olha isso. Pois é, pelo menos um se ligue na missão que está todo mundo vendo o que está acontecendo. Bom, colocamos também em tela para vocês, fãs de esportes, o Campeonato Carioca, como está a classificação. O Flamengo agora na primeira colocação e com uma vida muito mais tranquila do que o Botafogo, longe da zona de classificação. Olha aí, em 9 jogos, o Flamengo tem 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, um aproveitamento de 63%, está na liderança. Já o Botafogo, em 9 jogos, 4 vitórias e 5 derrotas, não tem empate, 44,4% de aproveitamento, é o 6º colocado. É um Flamengo que realmente mostra o futebol que já estávamos vendo e está confirmando cada vez mais esse futebol mais maduro. Do outro lado, um Botafogo que não consegue apresentar nenhuma melhora. Pelo contrário, André, é um Botafogo que cada jogo a gente parece que vê um pouco menos veloz, um pouco menos intenso. Ontem a gente conversava sobre isso, né? A respeito também dessa situação do Botafogo não ter uma comissão técnica definida, um treinador interino está liderando os trabalhos no dia a dia, é o responsável pela direção de campo nas partidas do Botafogo agora no Campeonato Estadual, assim como aconteceu na Supercopa, quando o adversário era o mesmo de ontem à noite. E ao fazer isso, né? E, de novo, eu não quero com isso dizer que o Botafogo deveria ter pressa para contratar um treinador. Traz quem tiver à disposição aí, traz qualquer um. Não pode ser assim. Cada vez menos há margem para erro nesse nível de competição no futebol brasileiro, especialmente para as equipes como o Botafogo, que gostam de se enxergar como candidatas aos principais troféus. Mas, ao protelar essa situação, usar o tempo, uma época menos importante esportivamente do calendário, o Botafogo também atrasa o início do trabalho. Não dá para dizer que o que a comissão técnica está fazendo nesse momento seja a montagem do time que o Botafogo terá, a montagem do sistema que o Botafogo usará durante todo esse ano, porque, como se vê claro pelo nome, é um treinador interino. E o Botafogo, como elenco de futebol, perdeu peças importantes e não houve reposição. Então, o que o Botafogo faz nesse momento, fazendo um comentário a respeito do estado, o nível competitivo que o Botafogo tem mostrado, é um botão de em espera. Sim. É um time de futebol que está aguardando a chegada de um treinador, um norte, uma ideia de jogo, um sistema, eventualmente jogadores para recompor essa equipe, e isso não acontece. Por outro lado, o Flamengo segue o seu trabalho com o Felipe Luiz. Eu concordo com ele na posição de um treinador de futebol. É muito mais interessante falar sobre o jogo, especialmente quando você ganha e ganha com méritos, como o Flamengo ganhou de novo do Botafogo. É muito melhor falar sobre esses assuntos do que falar sobre briga, soco, quem começou, quem deu, quem não deu. Mas as coisas aconteceram ao final e chamaram bastante atenção e foram objeto de conversas durante todo o dia. É natural que se queira ouvir treinadores a respeito do que houve. Quanto ao time dele, segue caminhando, dando passos à frente, com uma escalação que seja considerada a mais forte ou uma escalação balanceada, mexida, como foi a de ontem. O Flamengo tem padrão, sabe o que quer, busca vencer à sua maneira, ser protagonista em campo. É um time de toque de bola refinado, jogadores tecnicamente muito capazes. A cada jogo você percebe o Flamengo no sentido certo, para que esse ano seja um ano de, pelo menos, muitas possibilidades de conquistas até o final da temporada. E o Botafogo é um time sem treinador, estava com técnico interino, sai um técnico interino, entra um outro técnico interino. Roberta Barroso conta pra gente. Que triste o Botafoguinho Eu ia falar outra coisa. Que triste o Botafoguinho demitiu o interino para contratar outro interino. Que profissionalismo, hein? Que maravilha, esse timeco não vai ganhar nada neste ano. Nada, nada. Vai brigar no meio da tabela do Brasileirão. Cara, se você pegar o Mundial de Clubes que esses caras fizeram em dezembro do ano passado, com Arthur Jorge, com todo mundo, Almada, Luiz Henrique, eles tomaram 3-0, cara, do Pachuca. É Pachuca o nome do time? Eu acho que é isso. Tomaram de 3, cara, para um time do México. Lá, com todo mundo.
Com Arthur Jorge, hein? Que ganhou Libertadores e ganhou Brasileiro. Ó, de lá pra cá só ladeira abaixo. Só afundando. Só quero ver o que vai acontecer com esse timeco nessa temporada, cara. Não vão ganhar porra nenhuma. Se Deus quiser. É isso aí. Eu, como torcedor rival, torço pra que eles se lasquem, não ganhem nada. Nossa, Marcos, você é muito mal, você tem um coração muito rancoroso. Não é isso, cara. Eles desejam o mesmo pra gente. Eu tenho certeza que eles desejam o mesmo pra gente. Que a gente não ganhe nada. Que a gente se lasque. Então, eu desejo pra eles também. Chumbo trocado não dói, né? É isso aí. Eu sou um pouco vingativo, velho. Sou um pouco. Ó, tem time de futebol que eu não tenho raiva. Mas tem alguns times que dá muita raiva, cara. Caso do Botafogo agora, que tá se achando grande, né? Nossa, eu fico pistola com um negócio desse, os caras querer bater no jogador por causa de nada, cara. O Wesley tentou dar uma lambreta, uma bicicleta não, lambreta, né? Carretilha. E aquele idiota foi lá e fez aquilo, quase deu um soco nele, um chute nele. Que cara imbecil, velho. Tem que se tratar esse cavalo. Valeu, eu tô falando muita bosta, né? Deixa eu ir embora. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Fui.